Ora, bora lá então. Decoding AI. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Decoding AI, conversas sobre inteligência artificial no marketing, na gestão dos negócios e também na liderança. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a Marisa Mercedes, que nos vai trazer aqui como é que se trabalha o processo de recrutamento utilizando inteligência artificial e não só. Teremos a oportunidade de fazer um deep dive ao longo dos próximos minutos e estou certo que será, e teremos aqui insights incríveis que a Marisa nos vai trazer. Marisa, seja muito bem-vinda a este podcast, é já o nosso terceiro episódio, a nossa terceira sessão, e já agora reforçar, portanto, também com os vossos hosts, eu, Marcos Castro e Pedro Aguiar, ambos coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing no IPAM. Portanto, se calhar, em primeiro lugar, Marisa, passava-te aqui um pouco a bola e pedia-te só para brevemente apresentares. Olá, antes de mais, obrigada a ambos pelo convite. É um tema super interessante. Eu tenho trabalhado nos recursos humanos nos últimos 10, 12 anos, sensivelmente. Agora não vamos pensar somente sobre isso. E tem sido muito interessante, tem sido engraçado ver a área acompanhar a evolução dos negócios, a acompanhar também a evolução daquilo que tem vindo a ser a tecnologia. Já trabalhei de tudo um pouco, exceto talvez payroll, desde candidato, de experiência do candidato, à parte mais business partner, de negócio, de recrutamento, gestão de talento, performance, tudo isso. Acaba por ser um mundo bastante interessante e o convite, o vosso convite acaba por vir numa altura muito, muito gira, que é esta altura em que se tem falado cada vez mais do que é a inteligência artificial e de como é que vai envolver-se naquilo que é o nosso dia-a-dia e, portanto, acho que é um momento incrível para podermos debater as questões que se prendem com aquilo que é a área de RH e do AI, de inteligência artificial. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, então, se calhar para darmos aqui o kick-off nesta conversa, começava por te perguntar como é que, de facto, hoje as equipas de recursos humanos estão a atrair e também selecionar talento, ou seja, desde a definição de skills ao culture matching. Qual é o estado da arte atual? Ainda é muito standardizado, obviamente é daquelas coisas que vai depender de empresa em empresa. Há empresas que são mais focadas em fazer de uma forma muito estruturada, há empresas que fazem ainda muito pelo feeling, e não há uma forma standard de fazer. Acabas por ter, de qualquer forma, coisas transversais a todas, que é ter descritivos de função daquilo que é preciso, umas mais descritivas, outras mais abstratas, fazeres entrevista típica, quais são os seus 3 defeitos, as suas 3 forças, aquelas coisas mais standard, e acabam por ser feitas decisões, talvez algumas mais estruturadas do ponto de vista de skills e entrevistas que conseguimos pesquisar, entrevistas por competências. Peço desculpa, às vezes vou dizer coisas em inglês, passo o dia todo a falar em inglês e às vezes misturo-me. Acaba por ser muito standard. Começas a ter cada vez mais empresas que arriscam em termos de questionários, em termos de exercícios. Portanto, há para todos os gostos. Há empresas ainda em que chegas ali e falas com uma pessoa e estás ou não contratado. Há empresas que têm 5, 6, 7 fases diferentes, e todas elas acabam por ser alinhadas, eu diria, com aquilo que é a cultura também da empresa e a forma como se quer estar no mercado. Não sei se respondi à tua questão. Eu diria que, eu se calhar, olha, eu vou colocar antes então de uma forma diferente, que é, dos processos de recrutamento, e isto até foi algo que nós falamos nesta conversa, como é que tu vês a inteligência artificial a ser utilizada nas empresas que já a estão a utilizar, e nós falamos do caso da Amazon, entre outros, que vantagens é que tu vês e que desvantagens é que tu vês, sendo que nós sabemos e conhecemos casos onde se calhar houve algum bias, eventualmente até da própria tecnologia. Certo. O bias está lá, mais que não seja, porque quando... ou seja, sim, quando tens a possibilidade de utilizar a inteligência artificial no recrutamento, em teoria e de forma muito resumida, o que tu queres fazer é maximizar o potencial de sucesso, não é? Contratares o perfil que precisas para aquela tua realidade.
como é que o sistema vai saber que é sucesso? O que é sucesso para o sistema? E normalmente o que vais fazer é replicar as situações anteriores, não é? O que é que foi sucesso no passado? Só que o passado está carregado de bias, porque os seres humanos estão carregados de bias, todos. E, portanto, a questão ética aqui, quando falamos de sim, vamos otimizar, vamos trazer, vamos fazer tudo isso, há mil coisas que se podem fazer em recrutamento com AI, mas temos que ter esta consideração. Se calhar, tudo aquilo que vão ser os esforços que temos tido para diversidade, para inclusão, podem cair por terra, porque aquilo que o sistema vai identificar como um potencial match de sucesso é a replicação daquilo que já foi, que já existiu no passado e não necessariamente uma coisa ligeiramente diferente daquilo que tivemos. Em termos de recrutamento, neste momento, muitas empresas o que estão a começar a fazer é, nas fases iniciais do processo, substituir o recrutador pela plataforma. Ou seja, fazer sourcing, em vez de ser o recrutador a andar a pesquisar online, porque a palavra-chave a ser o sistema a procurar e a sugerir, está dependente daquilo que o candidato colocou online como palavra-chave e não daquilo efetivamente que o candidato faz ou sabe fazer, mas das palavras-chave que foram escritas. Em termos de descritivos de função, fazer esse match, não é? Fazer esse pairing automaticamente, sem ter que haver alguém manualmente a pesquisar. Em termos de screening, a mesma coisa. E, portanto, quando recebemos candidatos, e isso alguns ATS, o Applicant Tracking System, são as plataformas de gestão de recrutamento, algumas já fazem, que é, nós temos no descritivo da função, ou quando publicamos a função, as palavras-chave, e o que aquilo vai fazer é vai olhar para as vagas e vai perceber se estão lá as palavras-chave ou não, e identificar o candidato como potencial, não potencial, ou às vezes até algumas podemos definir a rejeição automática se não tiver palavras-chave X e Y que nos interessem, mas mais uma vez... Deixa-me se calhar só fazer aqui um parênteses. O porquê das palavras-chave. Para quem nos está a ouvir e está se calhar a ouvir isto pela primeira vez, o porquê da existência destas palavras-chave neste processo, eu vou-lhe chamar scouting, searching, o porquê destas palavras-chave. Qual é a sua função, no fundo? Sim, encontrar o perfil que faz sentido para a vaga, ou seja, tu quando queres uma vaga de marketing de performance, por exemplo, se calhar não vais pôr coisas como brand, não vais pôr palavras como conteúdo, porque estás focado em performance, vais pôr paid media, Google Ads, aquilo que for que seja mais direcionado para aquilo que é a tua realidade para aquela vaga. E seja, e quando fazes candidaturas, interessa também ver isto, ou seja, quem escreveu a vaga tem lá, à partida, deveria ter lá palavras-chave associadas àquilo que é a vaga e a realidade daquela função depois na empresa. No fundo, não é? As competências também, sim. Sim, competências e experiência até, nesse sentido. Se está a procurar alguém para uma vaga de vendas business to business, se calhar interessa, olha, estamos a fazer gestos, se calhar interessa-te alguém que já tenha tido alguma experiência em business to business. Sei lá, esse tipo de critérios acabam por estar associados e muitas vezes quando temos essas plataformas que leem currículos, quando a pessoa se candidata, o que fazem é isto, é procurar no currículo as mesmas palavras-chave que estão no descritivo de funções, algumas extra que possam não estar lá, mas no descritivo de funções não, no descritivo da função, não é no descritivo de funções, que é outra coisa diferente. Mas aquilo que está no anúncio, nos requerimentos, ou não sei como é que as pessoas normalmente agora chamam, há coisas diferentes. Portanto, essas duas áreas, voltando à parte inicial, de AI em recrutamento, pode ajudar também no ponto de vista da experiência do candidato com chatbots. Posso dar um exemplo, nós na Coverflex fizemos recentemente uma coisa que não é nada extraordinário, ou seja, não é inovador nesse sentido, que é, desde o momento em que a pessoa se candidata, recebe um link para uma página onde tem facts, tipo, as perguntas mais frequentes, a informação mais relevante a um candidato que se candidata à nossa empresa. O que aquilo faz, de certa forma, é dar já alguma informação que se calhar o candidato gostaria de perguntar na entrevista, e ficam já a perceber algumas coisas sobre a empresa e se calhar até reduzem, permitem-te às vezes ter umas questões diferentes e coisas assim. Agora imagina se estás a candidatar
e tens a possibilidade de falar com o chatbot para fazer essas mesmas questões e trazer as respostas automaticamente às questões que vais fazendo. Portanto, em termos de não tens que esperar que o recrutador volte lá para conseguir responder-te, tens aquela possibilidade logo. Outra coisa que pode ser feita ainda, a situação que mencionaste da Amazon está também, prende-se um bocado com isto, não só do screening dos currículos e das palavras-chave, da questão também do sucesso, o que é o aspecto do sucesso daquela vaga, não é? Qual é o perfil. Há também cada vez mais plataformas que estão a retirar a parte da entrevista inicial do recrutador. Ou seja, a entrevista é uma entrevista vídeo em que são enviadas as questões e a pessoa responde às questões e depois é ou um recrutador efetivamente ou o sistema a fazer a análise da entrevista. Se olharmos para isto do ponto de vista da pessoa de recursos humanos, isto é super interessante. Isto retira imenso trabalho inicial. Vamos ver, o recrutamento funciona como um funil de marketing. Tens muita gente no início e vais afunilando em cada uma das fases para ficares no fim com o cliente. Neste caso, assumindo que é só um cliente. Agora, não é? Isto retira-te a parte inicial. Agora, se tiveres agora imagina uma plataforma, um sistema que retira pessoas que gaguejam, pessoas que não são confiantes a falar, pessoas que não têm uma expressão facial muito... há pessoas mais flat a falar, há pessoas que não se mexem, ou seja, pessoas mais flat é uma expressão gira. A linguagem corporal, ou seja, se o sistema, por definição, for buscar... mais uma vez, qual é o nosso match de sucesso que já tivemos no passado? Ou seja, o sistema vai buscar pessoas iguais. Aquilo que estavas a falar da Amazon foi aquele artigo que saiu há uns meses, ano? Já nem sei há quanto tempo aquilo saiu. Há uns tempos, eu diria já há alguns meses. Há uns tempos. Sim. Então o que é que eles fizeram foi isto, eles começaram a fazer a parte inicial, reduzir o trabalho inicial, só que o que eles tinham tido essencialmente eram homens brancos, com uma característica XY em termos de experiência, em termos de background educacional. Então o sistema diz, é isto, foram estas as pessoas que contratámos, então vamos encontrar pessoas iguais. Significa que qualquer pessoa que não tivesse aquelas características não chega à fase final do processo. E portanto, se retirarmos a perspectiva da pessoa de recrutamento e olharmos para o candidato, ou olharmos da perspectiva geral do negócio, há um caminho grande aqui em definir o que é que se quer da vaga, não é? Porque se calhar não podemos deixar simplesmente que seja a plataforma a definir o que é sucesso e temos que ser nós a programar o que é que queremos, não é? Certo. Marisa, eu aproveitava, porque há bocado realmente falaste aí numa questão que eu acho que é sensível, mas é interessante abordá-la, que é a questão do feeling, não é? Que nós muitas vezes vamos pela intuição, nomeadamente quem está como eu fora da área dos recursos humanos, mas que pontualmente faça algum recrutamento. Eu sou um apologista do feeling no meu relacionamento com as pessoas e acho que aquilo que se faz nas nossas relações pessoais também não tem mal nenhum, muitas vezes trazê-lo para as organizações. A minha questão é, como realmente estavas a falar, esta questão de cada vez mais nós temos há cada vez mais a tecnologia vai nos formatar cada vez mais um determinado tipo de candidato que muitas vezes já está influenciado realmente pelas palavras-chave que nós definimos. Aparentemente parece uma contradição, mas não vai tornar, isto é, à medida que a tecnologia, que as plataformas vão fazendo mais esse trabalho, o tal feeling não vai ser cada vez também mais importante para o recrutador pessoa e não para a tecnologia, porque seguramente que o feeling não estará no algoritmo, não é? Ou está na pessoa, no recrutador, ou não está. Será que a inteligência artificial nos vai levar a que nós saibamos utilizar melhor os nossos feelings? Eu vou dizer que não, mas isso é a minha opinião. O que É isso que nós o AI, exato, o feeling, repara, o feeling nada mais é que o teu bias inconsciente. O meu, toda a gente. Sim. Nós, enquanto seres humanos, estamos pré-definidos. Eu sei que nós achamos que somos muito evoluídos e aquelas coisas todas.
mas nós temos o nosso cérebro core é básico, o interior é básico, e estamos, a pré-definição é para gostar de pessoas como nós, para nos identificarmos mais com pessoas como nós. Há pessoas com as quais nós nos damos muito bem, logo ao início, há pessoas com as quais, por qualquer razão, dá a sensação que nós não nos ligamos muito bem, e isto faz tudo parte do nosso à vontade com o outro e daquilo que é a predisposição do ser humano para comunidade. E isso significa que todos nós temos bias diferentes, felizmente, também, não é? Eu tenho tendência a fazer piadas sarcásticas. É um problema, já está É melhor. uma oportunidade. Já está melhor, mas vamos sempre fazer coisas também. E é normal que numa conversa com um candidato eu tenha que lutar contra. Se eu fizer uma piada ou duas e o candidato não achar piada, eu já não acho piada aquele candidato. Em teoria, não é? A realidade é que consigo focar-me ao fim no início, se calhar não conseguia quando comecei a fazer recrutamento, mas ao fim de tantos anos consigo olhar para além disso. Eu acho que o grande problema aqui, relativamente aos feelings, é se retirares completamente um ser humano do processo, não há zero feelings. E quantas vezes no recrutamento, Pedro, às vezes tu tens critérios definidos para aquela função, obviamente, que são binários, sim, tem, não tem, não é? Em termos de palavra-chave, tem, não tem. Quantas vezes é que já olhaste para um currículo que não tem, mas há ali qualquer coisa, Claro, e tu, exatamente. vou testar. O sistema não faz isto. O AI não faz isto. Não faz isto porque se fizer isto para um, tem que fazer para todos, não é? E se fizer para todos, o propósito do AI acaba por não estar a reduzir aquilo que é suposto, as partes iniciais do funil. E no mesmo sentido, o que vai fazer com a avaliação, com o sourcing e a avaliação dos currículos é retirar-te estas pessoas todas do caminho. Ou seja, mesmo que tenhas um ser humano a fazer entrevista, esquece o video interview. Imagina que é só a parte inicial e é um ser humano que vai fazer. Não sabes se as pessoas que o sistema descartou tinham ou não esse quê, esse que davam para esse feeling. Portanto, eu acho que não nos vão ajudar mais do ponto de vista dos sentimentos daquilo que é o feeling da pessoa. Pois, a minha questão ia no sentido realmente de que eu, recrutador, eu humano, posso me concentrar mais em coisas que eu estava mais disperso, não é? Porque há sempre esta cultura que nós temos de ser muito racionais e tal. Já agora, dando testemunho, eu funciono ao contrário e eu tenho tendência a ver em escolher as pessoas que são diferentes de mim, é engraçado, e não semelhantes, porque eu admiro, sei lá, eu sou mais criativo e sou pouco organizado, suponhamos. E eu tenho tendência a admirar uma pessoa que seja muito organizada, porque custa-me imenso em ser organizado. Mas era realmente isso, quer dizer, nós vamos criticando muito a questão do feeling, e quando nós vamos também falaste na questão da neurociência, nós sabemos que realmente o nosso cérebro mais primário, aí ele condiciona depois o nosso cérebro mais evoluído, não é? As coisas, o nosso cérebro funciona de dentro para fora e não de fora para dentro. Como alguém dizia, o pensamento é sempre uma sombra dos nossos sentimentos, portanto o pensamento é sempre uma pintura, uma fotografia a preto e branco de uma coisa que nós temos muito colorida cá dentro. E eu realmente acho que faz falta no processo de recrutamento ou no processo da própria gestão do talento, conveniente que aí pode ser mais fácil, faz falta realmente esta parte que eu e o Marcos temos falado aqui na questão da informação que é mais analógica, do nosso cérebro que está mais ligado à intuição e à emoção, e não tanto a digital como que está mais ligado à parte racional, não é? E agora, essa perspectiva é interessante também, não é? É que também se não te chega a ti isto, porque vêm os candidatos formatados, tu também já não tens nada a acrescentar do ponto de vista da tua intuição, do teu feeling. Isso pode ser um problema a ultrapassar, sem dúvida nenhuma. Revejo-me aí. Sim. Eu sinto que o problema poderá ser, numa fase inicial, muito esse. E até pode ser esse o caminho. Repara, nós pré-pandemia, quase ninguém falava de trabalho remoto, muito menos quase se falava de trabalho assíncrono, e cada vez se fala mais disso. Tem coisas positivas? Tem coisas também negativas com as quais tem que se lidar.
E se calhar o caminho em termos de sociedade é este, é focarmos cada vez mais em coisas muito concretas no processo de recrutamento, sabendo que vamos perder outras coisas. E desde que estejamos à vontade para aceitar essa perda. Porque era como estávamos a falar, como estavas também a dizer, que é muito... Como é que o sistema como é que o AI vai medir a parte de soft skill? Não é? Se eu quiser uma pessoa... Não é? Eu posso definir para vendas que quero uma pessoa, e tu falaste na neurociência, eu quero uma pessoa que seja muito dopaminada, eu quero uma pessoa que goste de dopamina, que queira desafios. É o quê? A pessoa falou desafios, é isso? Qual é? É o piscar do olho? É a forma como fala? Porque tu tens pessoas introvertidas. Eu tive esta conversa recentemente, esquece o AI, nós não estamos a usar AI a não ser na parte de resumir o currículo. A plataforma que temos neste momento faz isso automaticamente, ou seja, tu envias uma candidatura e ele faz-te um sumário do currículo. É a única AI que temos neste momento. Ativo. E eu estava a ter esta conversa que é vendas. Nós queremos pessoas entusiasmadas, pessoas que façam acontecer, pessoas a falar entusiasmadas. Então e os introvertidos não podem fazer vendas? Os introvertidos não vão estar ali a falar. Os introvertidos são pessoas que normalmente ouvem primeiro, respondem ponderadamente, somos todos diferentes. E isto lá está, como estavas a dizer, Pedro, isto é a sensibilidade do recrutador, não é? Perceber que a pessoa pode ter as competências, mesmo que não se apresente da mesma forma que outros. Exatamente. Exatamente. Até esse exemplo é muito interessante, a questão do processo de venda, porque eu, por exemplo, eu estou muito ligado à área das vendas e estive e pronto. E eu sempre gostei de recrutar mais pessoas introvertidas que extrovertidas. Porquê? Porque os introvertidos é que escutam o cliente. Eu não quero uma pessoa que vai para as vendas massacrar, não é? E quando nós andamos a dizer, é importante ouvir o cliente, e andamos a escolher pessoas que têm um discurso fácil, Portanto, eu sempre gostei de trabalhar com introvertidos. Pronto. Não pode estar num grau de introversão, não sei como é que direi isto, muito no extremo, não é? Como é óbvio. Mas pelo menos que seja alguém que gosta de escutar, gosta de ouvir, porque todos nós já tivemos contato com pessoas que sentam-se aqui e começam a falar quase como não conhecem o cliente ou não nos conhecem a nós e começam logo a tentar, não é? E mesmo um dia que a inteligência artificial vai dizer, olha, o Pedro Aguiar é assim, 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 é muito mais fácil para vender ao Pedro Aguiar que ele questione aquilo que ele já sabe do Pedro Aguiar do que evidencie, eu sei quem tu és, eu sei o que tu fazes, eu sei como é que tu compras, e sem dúvida. E esta parte humana, estou 100% de acordo. Acho que esta parte humana não então no recrutamento, se calhar pois na questão do garantir que o talento fique, não é? Agora, isto é um artigo a dizer que há um algoritmo que já nos dá a ideia de que se alguém já está a ficar no limite de querer sair ou não, pelas suas reações, pelos posts que vai pondo nas redes sociais, etc. Eu aí acho que mais fácil. Agora, no recrutamento em si, realmente isto é preciso um mix das duas coisas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pegando agora, se calhar aqui, vamos passar para o lado do recrutado, ou seja, alguém que quer ser recrutado, podemos pegar no exemplo da Coverflex, obviamente, e depois extrapolar para boas práticas do mercado, que independentemente de já estarem ou não a serem implementadas hoje de uma forma transversal, o serão seguramente ao longo dos próximos tempos, dos próximos anos. Portanto, imaginemos que alguém se quer candidatar a uma empresa, imaginemos que pode ser a Coverflex, uma empresa A, B ou C. O que é que ela deve ter, então, ter em consideração quando ela constrói um CV ou quando ela define e constrói o seu perfil LinkedIn, por exemplo, sabendo que, à partida, todo este seu perfil vai ser alvo de um processo de análise por parte de um software que utiliza a inteligência artificial para, então, depois, no fundo, poder selecionar ou resumir, lá está este CV que falávamos há pouco, para ele ser apresentado ao recrutador. Ou seja, o que é que alguém que se quer posicionar no mercado, o que é que ele deve ter em consideração? Se pudéssemos definir quais é que são os 3, 4, eventualmente 5 aspectos mais importantes, quais é que esses seriam? Ok. Uma questão interessante. Exatamente pela fase em que estamos no mercado, a resposta será depende. É uma boa resposta de recursos humanos também, depende. Tudo depende. Tudo depende. E de marketing, se bem me lembro. Tu tens empresa. Eu tive uma conversa recentemente com alguém a dizer-me que gostava era de receber currículos Europass. E todos os outros recrutadores na mesa fizeram ao mesmo tempo. A maior parte das pessoas não quer o Europass descarregado diretamente do site a dizer Europass ainda. Não.
O que é importante, eu acho, em termos de estrutura, e antes de ir ainda, aliás, de falar de estruturas, eu acho que é importante a pessoa saber quem é. Porque não vale a pena uma pessoa que não gosta de muita estrutura ir para uma empresa conservadora e com muitos processos e coisas que demoram a acontecer. E o contrário, nós temos pessoas para a Coverflex que vêm de empresas muito estruturadas e que, quando têm uma primeira experiência na Coverflex ou noutra startup, não há estrutura. Parece que havia uma piada numa empresa onde eu estive no passado, que era que o pneu mudava-se com o carro em andamento. Não sei se percebes a piada. Eu devo conhecer essa empresa, eventualmente. Deves conhecer, sim. E efetivamente, tu quando ouves isto pensas, sim, está bem. Mas efetivamente, tu percebes que não paras para fazer. As coisas acontecem e saem em o chamado o minimum viable product sai e depois logo se otimiza e logo se torna melhor. O que interessa está feito. E para pessoas que precisam das coisas bem feitas, com calma e tempo, estas não são as empresas. E quando eu estou a dizer, a pessoa tem que saber quem é e o que é que quer da vida. É isto, ou seja, as experiências às vezes fora da tua zona de conforto são importantes para alargar a tua zona de conforto, sim. Mas é importante também olhar para as empresas nesta perspectiva, eu acho. Depois, em termos de sistema, seja um ser humano a ver o currículo, seja uma plataforma a analisá-lo, quanto menos imagens, quanto menos coisas extra, melhor. Se és de Portugal, o teu nome é português e vives em Portugal, eu não preciso saber que a tua língua é português. É informação extra. Eu assumo que sim. É redundante quase, não é? É redundante, exatamente. Morada. Não é precisa morada. Eu preciso saber onde é que tu resides para saber se estás relativamente perto da empresa ou se demoras a 500 km. No caso de Portugal, não necessariamente 500, mas pronto. A morada em si é informação extra. Fotografia, a maior parte das funções não precisam de fotografia. Há funções que pedem. Nunca ouvi ninguém dizer não passe uma pessoa com um currículo incrível à frente não tem fotografia, não parece. E mais que isso, os sistemas o que leem é a informação seguida na horizontal. Eu vejo currículos com muito fluff, qual é a palavra que eu quero em português para isto? Ou seja, com coisas desinteressantes e desnecessárias. E não é só a questão da língua também, mas quando olhamos para sugestões online como fazer currículos, fala-se muito de verbos ativos, planear, fazer, coisas concretas. A mesma função, falámos de vendas, Pedro, a mesma função de vendas tem realidades diferentes em cada empresa. Certo. Há empresas em que a pessoa de vendas faz tudo, da prospecção à gestão do contrato. Há empresas onde a pessoa só faz demos. Há empresas em que a pessoa só faz aquisição de leads. Ou seja, especifiquem exatamente o que é que fazem para a pessoa que está do outro lado perceber. Porque em todas as empresas a mesma função tem coisas diferentes. Se estiver a tentar recrutar uma pessoa que precisa de uma característica específica, imaginem. Aliás, não precisam de imaginar, eu tenho vagas assim. Performance marketing. Eu preciso de alguém que teste, eu preciso de alguém que seja uma pessoa que não fique à espera que alguém lhe diga como fazer ou que pense como fazer. Eu preciso de adquirir leads. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu tenho? Que experiências é que eu vou fazer? Como é que eu vou testar? Como é que eu vou medir os resultados? Eu preciso de alguém que pense nisto e faça acontecer. Não fique à espera de uma coisa qualquer. Como é que eu meço Seja isto? proativo, não é? Exatamente. Eu preciso de uma pessoa proativa e que goste de experimentar coisas. Como é que eu vou levar? Em que currículo? O que é que eu vou procurar no currículo desta pessoa? Claro. Porque se eu procurar performance marketing, a maior parte das empresas aqui em Portugal é o quê? É anúncios pagos. Isso é só uma coisa. E o resto? Ou seja, é isto que eu quero perceber. E a razão pela qual eu sei que dá-me No fundo trabalho. É uma história. Tu queres perceber qual é a história da pessoa, não é? Tanto a narrativa. Exatamente. Nós utilizamos muitas vezes um conceito, eu acho que já o exploramos aqui também, que é o conceito de data-driven storytelling, não é? Ou seja, no fundo a pessoa pegar nos dados que ela própria tem e construir uma história para que possa ser, neste caso, encontrada, não é? Sim. Diz-se muito, e a realidade é esta, eu sei que dá trabalho, mas é um currículo para cada vaga. Por isto. Porque a vaga diz-te o que é que a empresa quer daquilo. Procura encontrar uma forma de dizer, nas tuas experiências, o que é que se ajusta àquilo. E não tem que ser necessariamente um texto grande, podem ser 3 bullet points.
é o suficiente para quem está a ler, porque a realidade é, nós não vamos dar 10 minutos a olhar para um currículo. Nós publicamos uma vaga, isto depende da empresa, obviamente. Se tiveres 200 candidaturas, tu olhas em menos de 1 minuto para o currículo, ou seja, tu olhas quase como o ATS, vais, tem isto, não tem isto, e só depois é que passas para uma análise mais para a frente ou para uma segunda fase, aquilo que for. Mas é muito isso, ou seja, saberem quem são, adaptarem aquilo que é a candidatura, seja texto, seja um CV, aquilo que é pedido efetivamente. Descobrir, e isso é importante também a nível da ATS, não é? Se tiveres ATS que estão, mais uma vez, a ATS é a plataforma que faz a gestão dos candidatos, a gestão dos currículos. Se, em termos de AI, aquilo é como estávamos a falar no início, aquilo vai buscar as palavras-chave que estão à partida no anúncio. Se, por exemplo, eu se colocar que preciso de alguém com pelo menos 5 anos de experiência, se eu meter aquilo como um critério de definição, aquilo vai ao currículo, calcula, qualquer pessoa com menos de 5 anos vai para o lado logo, não é passado para a frente. Certo. E portanto, aquilo a uma pessoa dizer, não, pode ser com 4. Porque o sistema é binário. Tem, não tem, passa para a frente. Ou não. Não sei se tenho 5, Marcos, agora que penso nisso. Conhecer a empresa é porreiro. Eu gosto muito quando as pessoas veem entrevistas e sabem do que é que nós fazemos. Ajuda. Ficariam surpreendidos. Lá está. Ajuda na narrativa. Ajuda bastante. Ficariam surpreendidos com a quantidade de pessoas que não sabem. Que é muito interessante. Mais o quê? Não sei. Assim, de repente agora não me está a ocorrer mais nada. Não, eu acho que aqui está uma mensagem muito interessante, que é a tecnologia, no caso estamos a falar de inteligência artificial, será sempre binária, não é? Como estavas a dizer, será sempre uns e zeros, sim ou não. E nós, seres humanos, somos mais do que binários, não é? Nós, seres humanos, temos realmente trabalhamos a informação do nosso cérebro, que também é analógica, e é que essa conjugação das duas questões que vai resultar num bom processo de recrutamento. Agora, provavelmente, não estando eu completamente em teu assunto, provavelmente o que a inteligência artificial vai é automatizar uma série de processos burocráticos e não é, que eram mais complicados, mas a ação do ser humano eu também me revejo nisso, que é absolutamente fundamental, não é? É um incrível complemento. Reduz tempo de trabalho, automatiza muita coisa que não tem que se fazer manualmente, sem sombra de dúvida. Reparem, se eu tiver uma vaga publicada e o sistema automaticamente for fazer pesquisa online, ao LinkedIn, ao Xing, seja onde for, daqueles perfis, sem ter que ir eu fazê-lo, e depois eu só tenho que analisar se faz sentido ou não, certo. Ótimo. Se o sistema aprender com sim e não, funciona, não funciona. Se aprender com aquilo e for procurar outros melhores, incrível. Se for possível, a dada altura, quando estamos a começar a utilizar, definir que não é para descartar pessoas, ou seja, nós temos o match do o que é que o sucesso parece, não é? Sucesso é isto. Definition of success. É isto. E se tivermos a possibilidade de ajudar em termos de programação e dizer, mas não bloqueios pessoas não binárias, mas não bloqueios pessoas, não bloqueios, a questão da Amazon eram só introvertidas, sim, ou seja, não bloqueios pessoas com... Neste caso, caucasianos e não caucasianos. Caucasianos, sim, ou seja, desde que não bloqueios nisto, ok. Só porque no passado foi assim, não significa que isto seja a definition of success. Ou se pudermos, ao contrário, seja dizer para não bloquear isto, se dissermos as pessoas que nós queremos são pessoas com estas características, tudo o resto está aberto. Assim, certo. Eventualmente, sim, pode facilitar. Perde-se no mesmo, Pedro, o feeling. Exatamente. Essa parte, pelo menos nesta fase, como nós olhamos para a coisa, pode evoluir tanto que chega a uma fase em que efetivamente... É isso, o Marcos já está um bocadinho farto de me ouvir dizer isso, mas eu não entendo, não entendo, eu acho que se nós só conseguimos, digamos, perceber bem toda esta evolução da inteligência artificial se também percebermos bem a questão da neurobiologia e da neurociência.
isto é, separar a tecnologia da forma como nós funcionamos, da forma como nós atuamos, etc., é um erro na minha perspectiva, não é? E daí dizer que a tecnologia, a inteligência artificial é uma ferramenta, não é uma ciência. É quando muito engenharia, tecnologia. Ciência é uma outra coisa, não é? E eu acho que é este complemento que nos vai ajudar, e do ponto de vista do emprego ainda mais, com esta vantagem, vai automatizar o processo, voltamos outra vez às vendas, a quantidade de relatórios que um vendedor tem que preencher, ele tem que planificar a semana, a maior parte dos relatórios não porque são úteis às empresas, mas por desconfiança do líder, que pá, ele está fora da empresa, será que ele está a trabalhar as horas que diz que vai? E depois põe um chip no carro para saber onde ele está. Portanto, tudo aquilo que são as relações de trabalho baseadas na confiança e tal que nós aprendemos, depois é tudo desconstruído, né? Nomeadamente nesta questão das vendas. E eu aí vejo realmente a tecnologia, o que é que vai ajudar? Vai ajudar a automatizar aquela seca para qualquer vendedor, que é, passa um terço do tempo a fazer relatórios e planificações de visita, não é? E se calhar poder dedicar-se mais à empatia, ao relacionamento de confiança que tem que ter com os clientes, e isso ao fim e ao cabo, como falávamos há bocado, é uma das grandes competências que alguém na parte comercial pode ter, não é? Isso lembra-me uma coisa incrível, que é, duas, aliás. Uma das coisas que poupa imenso trabalho do ponto de vista de back-office e que funcionaria exatamente como estás a dizer também para vendas é, nós quando estamos a fazer entrevistas, eu pelo menos, e muitas pessoas como eu, vamos tirando notas, não é? Há coisas que são ditas, há coisas que nos podemos esquecer e não queremos. Com o AI tu podes estar simplesmente a olhar para a pessoa e a conversar com a pessoa, e especialmente se for online, e o sistema está a transcrever o que está a ser falado, e é possível, e já há plataformas que fazem um resumo de tudo o que foi feito, identificam as perguntas que o recrutador fez, dão as respostas, fazem as notas com as respostas do candidato àquilo, e tu não tens de estar a tirar notas, podes estar a dar toda a tua atenção àquela pessoa. E depois faz um apanhado daquilo que foi a entrevista e até uma análise de acordo com aquilo que são os critérios da vaga e dos outros candidatos que tiveste naquela vaga, ok? E isto poupa-te imenso trabalho, o mesmo para vendas. Tu consegues, se estiveres a gravar, mesmo que seja presencial, tu podes estar só a olhar para a pessoa, podes estar só a falar com o cliente e aquilo resume, até te pode dar uma previsão de este cliente está inclinado para comprar, não está inclinado para comprar, não é? Mais uma vez, de certa forma, tem algumas diretrizes associadas a palavras, entoação, todas essas coisas que seria necessário conseguir fazer. Outra coisa que mencionaste também acaba por poupar algum tempo e acho que é bastante execuível avançar-se por aí, não é tanto no recrutamento, e desculpa-me sair um bocado do tema, mas é ainda recursos humanos, é no desenvolvimento e na formação. Isso mesmo. Porque tu tens a pessoa internamente, fazes essa era uma questão que eu onboarding. tinha, precisamente. Deixa-me dar o kick-off então, Faz. se calhar abranger mais, que é exatamente isso, ou seja, que é algo que eu sei que é algo que nós já falamos e que a Coverflex tem muito esse foco também, que é do ponto de vista da experiência do colaborador, no fundo, o que é que nós então podemos considerar, não é? A Coverflex, aí temos estado a começar a trabalhar nós trabalhamos completamente remoto, não temos escritórios, temos toda a documentação online, mas às vezes há coisas que não estão tão claras, ou a pessoa tem uma questão que não é exatamente a questão que está ali, e então acaba por ter que perguntar sempre a alguém da equipa de recursos humanos. Uma das coisas nas quais estamos a trabalhar, ou de finanças, na área de finance também. Uma das coisas que temos vindo a começar a trabalhar é, basicamente, um LLM interno, um chatbot que tem as respostas, e portanto a pessoa faz a pergunta e recebe e coloca as características que for e a partir do sistema vai começando a responder internamente. Não tens que estar à espera que alguém da equipa de recursos humanos vá olhar para a tua mensagem, ou seja, a intenção é que aquilo, em termos de experiência de colaborador, seja mais rápido. O onboarding é crítico, a pessoa acabou de entrar, há uma quantidade de informação imensa, a não ser que tu, e neste momento nós o que fazemos é manual, ou seja, é definir o plano de acolhimento, que pode ser uma coisa que, se viesses do sistema do ATS, imaginem, um ATS com inteligência artificial já te diz quais são as gaps que o candidato que tu selecionaste vai ter em termos de skills, em termos de formação, e então pode já direcionar também o onboarding para essas gaps. E depois, em termos de desenvolvimento do colaborador no dia-a-dia, ou seja,
tu fazes avaliação de desempenho relativamente a estas competências, a pessoa está 4, 3, 2, 1, A, B, C, como quiseres fazer em termos de métrica, queremos que chegue ao nível seguinte, ou o que seja, e então ser o sistema que desempenha ou que estabelece qual é que é o plano de desenvolvimento, em vez de ser a pessoa a reunir com o manager e depois com o colaborador, estamos aqui, vamos fazer aqui, agora vamos fazer esta formação, e depois como é que correu. Então, ou seja, é todo o sistema, Mais toda a parte. personalização, não é? Portanto, mais personalização, mais automatização também. Sim, basicamente isso. Ou seja, é um assistente pessoal da pessoa, do business partner. Em termos de empresa, iria certamente possibilitar teres menos pessoas na equipa de recursos humanos, que é uma coisa que eu não posso dizer muitas vezes, porque o meu chefe discorda, mas eu acho que essa é a questão a seguir, já lá vamos. Sim, mas tens esta possibilidade e aí depois vai a outra questão ainda, que não sei se vais falar ainda entretanto, que é com o remoto, com o assíncrono, começamos a ter a separação de águas. Há pessoas que adoram, há pessoas que detestam. Eu sou apologista que o remoto não é para toda a gente. E cada um tem que encontrar aquilo que funcionar para si. Claro. Flexibilidade. Mais do que remoto ou não, flexibilidade. Cada um é adulto e sabe o que funciona para si. Deixa-me só fazer aqui um parênteses até no seguimento do que dizias há pouco. Não existem propriamente pessoas que não têm capacidade para performar. Nós precisamos é de estar na cultura certa, no contexto certo, para conseguirmos performar. Ou seja, a nossa competência não tem, muitas vezes, eu falo isto por experiência própria também, não tem propriamente tanto a ver connosco, mas em estarmos num contexto precisamente potenciar as nossas próprias características. Ou seja, não é a empresa que está mal e que nós estamos bem, nem o contrário. É simplesmente encontrarmos realmente o fit do ponto de vista da cultura organizacional. Como tu dizes agora no trabalho remoto, por exemplo, nós na Fulvena temos exatamente o caso em que nós trabalhamos remotamente e seguramente temos a certeza, não é, que existem profissionais incríveis, mas que simplesmente não se adequam a este tipo de cultura de trabalho remoto, a este tipo de cultura que nós queremos implementar. Os profissionais não são menos competentes por isso. Simplesmente não se adequam à nossa cultura, àquilo que nós queremos. Ora, nós obviamente vamos contratar pessoas que, do ponto de vista da sua cultura, do seu mindset, da forma como encaram a vida, por exemplo, se falas agora de flexibilidade, eu sou particularmente crente no trabalho assíncrono e no trabalho remoto também, são pessoas que se enquadram nesta cultura. Mas isto não significa que outros que preferem trabalhar 5 dias por semana presencialmente não tenham competência. Não tem absolutamente uma coisa nada a ver com a outra. É uma questão de cultura e de fit. Sim, sim. Há aquela expressão que quando a planta está a morrer, a culpa mudas o ambiente, não mudas a planta, não é? Ou seja, há para todos os gostos. Eu costumo dizer, não querem trabalhar remoto? Incrível! Há imensas empresas que não querem remoto, que querem on-site. Há empresas que têm híbrido porque acham que isso é o melhor dos mundos. É o pior de gerir, mas cada um sabe de si. Há empresas para todos os gostos. Procurem. Eu costumo dizer às pessoas. E isto para dizer o quê? Eu, entretanto, estávamos a falar disto por alguma razão, não era? Desculpa, eu às vezes perco-me. Sim, estávamos a falar da Coverflex, creio que estavas a falar de algumas tendências daquilo que tu vês do ponto de vista de emprego, e estavas a falar que, neste caso, o diretor de recursos humanos, para não lhe darmos agora aqui eu não me ficar a mostrar, mas que neste caso o diretor de recursos humanos da Coverflex nem sempre via, muitas vezes, o impacto que isto pode ou não ter no emprego, não é? Já sei. Não é aí que eu ia. Não, já falamos dele, mas não era isso que eu ia dizer. Não, o que eu estava a dizer é a questão da experiência também do colaborador, que é, com isto do remoto e do assíncrono, mesmo quem gosta de remoto tem que ter em consideração que se não tiver uma vida social adequada, quem é, há pessoas que precisam de mais vida social, há pessoas que precisam de menos. Eu sou uma falsa introvertida. Eu pareço que sou extrovertida, mas eu não sou. Eu sou uma introvertida. Eu depois daqui vou-me deitar ali num canto a recuperar energia. Sim. A questão é, quando trabalhamos remotamente, se vivermos sozinhos, nunca sairmos de casa, isto parece confortável, mas isto mentalmente não faz muito bem. E a questão do AI e de começar a transformar tudo em vídeo, em mecânica, a aprendizagem e a formação serem vídeos e aqueles bots de fake em que é a pessoa a falar, mas que na realidade não é a pessoa a falar, isto vai nos deixar cada vez com menos contacto humano. E quer queiramos, quer não, isto não faz bem, a não ser que, lá está, se tiveres uma vida social incrível fora do trabalho e tiveres todas as tuas necessidades
conseguidas a partir daí, incrível, mas não é a realidade para toda a gente. Isso. Não é? É uma questão de saúde até, não é? Nós tivemos eu e o Marcos numa empresa e realmente hoje, qual é a definição de alguém que é saudável? Durante muito tempo era o bem-estar físico. Hoje não. Tu, para ser saudável, tens de ter 4 dimensões. Tens de ter o bem-estar físico, o bem-estar mental e aquilo que estavas agora a dizer, Maria, e o bem-estar social. Depois falta o bem-estar espiritual, não é? E realmente nós temos é que encontrar, nós para sermos pessoas saudáveis temos que ter estas 4 áreas, digamos, preenchidas, não é? Agora, onde é que as vamos encontrar? Se eu as encontrar de uma forma que me permite também a mim estar remotamente, ótimo, não é? Não posso estar a dizer assim, pá, estou muito bem fisicamente e mentalmente e depois o resto, por exemplo, sou, não é? Do ponto de vista social, não tenho uma qualidade de vida, seja o que isso quer dizer, mas que é importante porque realmente, quer dizer, a questão social, a questão espiritual são questões que hoje se debatem menos, hoje estamos mais com a saúde mental em cima da agenda, mas são tão ou mais importante como o bem-estar físico e o bem-estar mental, não é? Isso realmente o trabalho remoto não nos deve deixar de preencher também essa questão da parte social, sem dúvida nenhuma. Sim. Pronto, isso é uma questão de ética, é uma questão também a pensar, ou seja, quando tens a cultura da tua empresa e começas a implementar muita coisa de inteligência artificial, perceberes quais são os impactos daquilo, tal como temos vindo a falar, seja no recrutamento, seja na experiência do colaborador, seja aquilo que for, quais são os impactos e os trade-offs que estás disposto a aceitar para ter tecnologia e poderes falar sobre isso e poderes ter menos trabalho, é um facto. Se tiveres um sistema forte de AI que funcione, não há tanta coisa administrativa para fazer. Ou seja, e muito do trabalho em algumas equipas ainda é esse, né? Em termos de marketing, imagina a quantidade de coisas, qualificação de leads, aí estarás familiarizado, Marcos, com qualificar leads e ver se o cliente estará interessado ou não em comprar. Mas é um pouco isso, e percebermos que somos todos diferentes, lá está. E isso que eu estava a dizer, desde que eu dou um exemplo, eu sou introvertida, eu vivo maioritariamente com o meu cão. Como imaginam, não temos muitas conversas, mas encontro no meu tempo livre aquilo que preciso para ter o social. Aquilo que eu preciso é diferente de colegas meus daqueles que têm vidas sociais e estão sempre rodeados de gente e sempre a fazer coisas. Isso às vezes só a descrição para mim já cansa. Mas é isso, encontrar o nosso espaço. Sim. Eu acho que a minha esposa tem uma expressão que é: cada panela tem o seu texto, não é? E é um pouco, parece-me, em resumo, um pouco aquilo que também acabamos aqui por estar a falar. Então, se calhar, pegando precisamente neste tema, como é que tu vês o impacto desta tecnologia no emprego, /desemprego, nos próximos anos? Como é que tu vês, de facto, esta tecnologia impactar as organizações? Olha, eu tenho tendência a ser descrente na rapidez com a qual as coisas são implementadas e aceitos, especialmente em Portugal. Acho que há muita coisa, muito emprego que certamente vai mudar. Vai mudar por isto, porque se calhar o número de pessoas que vais precisar vai ser reduzido, e se começarmos a olhar para produção e manufatura, há muita coisa que se calhar as máquinas já fazem. Em última instância, eu sei de pessoas de fábricas que dizem que o feeling da pessoa no fim não deixa de ser importante, porque o sistema vai olhar para métricas, vai olhar para definições e pode falhar a parte humana de perceber isto não está bem, não está muito alinhado, desde que não seja uma coisa que não esteja ao milímetro dentro do parâmetro, para a máquina passa, não é? Eu acho que poderá ser muito interessante nesse aspecto, que é, acho que vai trazer, quando finalmente começar a ser implementado, efetivamente, vai trazer mudanças naquilo que é o mercado de trabalho neste sentido. Mas é uma coisa que já se tem vindo a falar há muito tempo, mesmo sem entrar em inteligência artificial, ou seja, temos cada vez mais programas teóricos de requalificação, de trazer à sociedade as skills que efetivamente são necessárias para o mundo atual e para aquilo que supostamente virá. Eu penso que isto poderá fazer é acelerar
acelerar muito, muito essa realidade. Potencialmente, não querendo entrar em ondas políticas, vai trazer chatices em termos de processos, em termos de planos e de programas que têm que ser feitos, porque de repente corremos o risco de ter uma grande parte da população ativa no mercado que não tem competências, se calhar, não é? Não está competências preparada. para as vagas, sim. Outras que ninguém vai, eu acho muita piada quando vou ao restaurante e anda lá o robozinho a entregar os pratos cozinhados, mas vamos ser honestos, não é o robô que está na chapa, não é? Não é o robô que me está a atender, ou seja, vai haver sempre sempre, num futuro próximo, existirão sempre funções para toda a gente, eu acho, neste aspecto. O que poderá imaginem, se tiverem funções só de pessoas que o que fazem é data entry, Claro. só coisas muito puramente administrativas. Se calhar o sistema, um AI substitui rapidamente isso. Haverá outras vagas, haverá formação para outras coisas, mas isso é uma adaptação em termos de sociedade que eu penso que vamos ter que fazer. Sem dúvida. Eu estava a me lembrar aqui de uma vivência que eu tive que foi espetacular e agora recordei-a com a intervenção da Marisa e que ao fim e ao cabo que é isso, que é, eu trabalhei durante muitos anos numa multinacional, não interessa o nome, mas na Europa a base era na Alemanha. E o diretor de logística era um engenheiro alemão com XPTO, graduações, pós-graduações, pronto. Até que há uma altura que há, por exemplo, ruptura de estoques, porque estávamos com vendas muito superiores e tal. E quem resolveu o problema, nunca mais me esquece, era um senhor chamado Tony Silva, que era um imigrante português com a quarta classe, que o alemão bloqueava, quer dizer, acabou. Aquilo não saía daquilo, não dava. Portanto, eu vou mandar para onde? Com a nossa sorte de português, que ele privilegiava-nos um bocado, não é? Mas isso é um facto real. Realmente há uma altura que se aquilo não é uns e zeros, já, não é? E eu estava a pensar, se calhar esse engenheiro alemão vai ser mais facilmente substituído pela inteligência artificial do que o imigrante português com a quarta classe, mas que tinha, não, calma, a ruptura de estoque não faz mal. É X para ali, X para ali, X para capacidade lá, de adaptação, não é? Sim. Essa capacidade de adaptação, exatamente. Sim. É interessante essa questão. Porque é isso, a não ser que efetivamente a inteligência artificial comece a entrar em aprendizagem por si própria e comece a criar soluções que não foram programadas, o português encontra sempre uma solução. Muito bem. Força, Marcos, força. Não sei se há mais alguma questão a colocar. Não, era só a questão das competências. Tu falaste na questão do emprego e mais uma vez também me revejo, quer dizer, a influência vai ser muito mais na forma como nós vamos, digamos, efetuar ou como vamos, digamos, desenvolver do que propriamente a perda de emprego. Mas na questão das competências, as competências também vão variar muito. Há sempre aquelas que tu, Marisa, tu achas que essas, independentemente de tudo, como dizias, da maior rapidez da adoção ou da inteligência artificial, há sempre competências que eu vou querer, independentemente do resto. Há essas competências realmente? Sim. Adaptabilidade em qualquer mercado, em qualquer zona, em qualquer altura geracional. Adaptabilidade e vontade de aprender. Porque se quiseres isso, tu fazes acontecer, não é? Ok, desde que não fiques preso na que a realidade é porque é assim, sempre foi assim, e não, ok, é uma coisa diferente, vamos aprender uma coisa diferente. Eu percebo depois também com questão há alturas da tua vida em que se calhar estás mais predisposto a isto do que outras, não é? Mas a realidade é esta, é que a sociedade vai sempre alterando, vai sempre nunca está parada na realidade e temos que estar abertos àquilo que é a possibilidade. E isso as chamadas soft skills, não é? Que não deixam de estar associadas a isso, ou seja, tens a neuroplasticidade de aprender e a vontade de o fazer, ou seja, não estás aberto ao que vier de novo, porque tu tens uma empresa e precisas agora do sistema novo e as pessoas que estão mais predispostas sim, vamos aprender, vamos fazer, vamos otimizar, são pessoas mais fáceis de gerir do que pessoas que dizem logo que não e que não querem de facto aprender. Portanto, são um chave. Não é? Sim. Mas essas são chave e são daquelas que toda a gente diz que tem,
mas que efetivamente nem toda a gente depois consegue demonstrar essas características. Sim, penso que é essa Fantástico. assim. Pedro, não sei se tens alguma questão ou Marisa, algum pensamento final que queiram partilhar? Se calhar aquela pergunta que nós estamos a fazer sempre, Marcos, de qual é o impacto que a Marisa vê nas empresas, de uma maneira geral, que a tecnologia pode ter nos próximos 5, 10 anos, que impacto é que realmente a inteligência artificial poderá ter a ver, não só na parte dos recursos humanos, mas como conhece muito os mercados das empresas de uma maneira geral. Se as empresas quiserem, eu acho que mais do que qualquer outra situação é a otimização de processos, otimização e velocidade. Porque há tantas coisas que são feitas assumindo, não é? Que vão trazer coisas diferentes. Há tanta coisa que nós temos que fazer manualmente, e não digo só recursos humanos, todas as áreas têm que fazer coisas repetitivas, que muitas vezes pequeninas são necessárias, mas quando olhamos bem para a coisa parece que não acrescenta valor. Conseguiste ter essas coisas que se calhar vão ser uma percentagem substancial do teu dia-a-dia, substituídas de uma forma automatizada, vai permitir que as empresas tenham equipas otimizadas, vai permitir que as pessoas, mesmo em termos das equipas que têm, dos perfis que estão a contratar, consigam, se calhar, ter menos pessoas, digo eu, numa mesma equipa, consigam ter equipas que, se calhar, por haver esse espaço em termos, ou esse buffer em termos orçamental, ter outras equipas que, se calhar, não teriam a disponibilidade de ter, porque o dinheiro está a ser investido em funções redundantes, vou dizer, porque tens que fazer muitas vezes esse trabalho que poderia ser substituído pelo AI. Portanto, diria que é mais do que nada por aí, permitir essa aceleração de otimização do back-office da empresa. Sem dúvida. Bem, eu creio que chegamos ao fim, acho que foi, e temos aqui um conteúdo fantástico para quem nos ir ouvir ou ouvir. Marisa, muito obrigado pela tua disponibilidade e pela partilha dos insights que nos trouxeste aqui hoje. Deixar também uma mensagem a quem nos está então a ver ou ouvir para subscreverem o nosso canal do YouTube, seguirem-nos também no Spotify e no LinkedIn e até breve. Obrigada. E obrigado. Gosto de conversar convosco. Obrigado. Decoding